você de casa já ouviu falar no documentário que fala aí sobre a memória da Ferrovia Bahia Minas? Ainda não viu? Ah, vocês não sabem o que está perdendo. Mas é sobre esse documentário que eu vou agora bater um papo com o jornalista Átila. Primeiro, boa noite para você, Átila. Que bom receber você aqui em nosso estúdio. Olá, boa noite, Lidiane. É um prazer estar aqui na TV Abrolhos. Essa TV que nasceu e já é um patrimônio da Bahia, um patrimônio do Brasil. E é um prazer estar aqui contigo e para falar de um trabalho que nos traz tanto orgulho, que é o documentário De Uma Ponta a Outra. Um projeto gerado aí com tanto amor e afinco, né, Átila? Sem dúvida, esse foi gerado com muito carinho, um documentário que nós pensamos, desenhamos ele e terminando aí, parindo esse documentário que hoje tem trazido para a gente uma satisfação muito grande pelo trabalho que envolveu para poder produzir a memória da Ferrovia Bahia Minas, que tanto representou para a população dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Olha, e ele fala tão bem, né, gente? Não é à toa, é jornalista aí, conhecido desde criança, viu? É verdade, somos conterrâneos. Somos conterrâneos, isso mesmo, lá de Itamaraju. Átila, vamos começar falando sobre o nome do documentário. Eu achei super interessante, o nome De Ponta a Ponta. Como é que surgiu essa ideia de produzir esse documentário? Conta um pouco pra gente. Pois é, quando eu tive a ideia, eu sempre tive essa ideia de fazer algum trabalho aqui em relação à Ferrovia Bahia Minas, porque a gente está sempre encontrando nos eventos culturais, conversando com os amigos, e as pessoas falando da importância de que foi essa ferrovia para a região do Extremo Sul e para a região do Nordeste de Minas. E quando eu tive a ideia, em 2018, eu falei assim, eu vou enfrentar o projeto. E claro que eu queria fazer um projeto 100% profissional. E eu pensei em buscar recursos. Mas era um projeto que ficou muito caro para poder promover. E o orçamento ficou em torno de R$300 mil para fazer todo o material. E na ocasião eu não tive tempo suficiente e nem talvez parceiros certos para buscar recursos junto ao governo federal ou governo do estado por meio da sua Secretaria de Cultura. E aí enfrentamos esse projeto sozinhos e falou, vamos realizar esse documentário. E aí começamos a trabalhar em 2019 no projeto. Eu tinha intenção de terminar ele em um ano, 2 meses, 1 ano e 3 meses, mas com o advento da pandemia acabou nos atrapalhando, especialmente para os sets de gravações pelas cidades, pelos locais por onde deveríamos percorrer. Então a pandemia acabou nos atrapalhando um pouco, depois começamos a avançar aos poucos, diante de um estudo, de todo um roteiro que tivemos que antes produzir. Aí iniciamos. Eu já estava quase no fim do projeto e ainda eu não tinha escolhido o título. Sério? Assim, eu já começava a gravar, inclusive nos textos, nas passagens que nós promovemos. E eu pensei em vários, O Último Apito, A Ferrovia do Adeus, pensei em inúmeras outras, mas aí, quando eu ia pesquisar, já existia títulos iguais. Ah, entendi. Falei, não pode ser. Mas como o meu objetivo era fazer um documentário, fazer com que o internauta, ou seja, com que o telespectador viajasse de fato na Maria Fumaça Poxixá, assim como as pessoas daquela época viajaram, de Ponta de Areia a Araçuaí, 578 quilômetros de chão entre trilhos, túneis, montanhas e serras. Eu disse, olha, eu estou iniciando um projeto de uma ponta a outra. Então eu disse, nada melhor do que eu colocar o título conforme a metodologia do projeto. Pronto. Se eu estou percorrendo de uma ponta a outra, porque o meu objetivo era embarcar em Ponta de Areia e chegar a Araçuaí. E assim fizemos, percorremos todas as estações, as que existem e as que não existem mais. E passamos pelos 57 pontos importantes em que a Ferrovia Bahia Minas passou naquela época. E daí surgiu, eu falei, de uma ponta a outra. De uma ponta a outra. O título e pronto. Veio o insight. Como você já citou aí, né?
Você passou por várias cidades, né? Até porque para poder mostrar, fazendo história e resgatando memórias, né? Sem dúvida. Quanto tempo, assim, no total para produzir todo o documentário? Porque eu vi lá, são mais de 3 horas de documentário, não é isso? E quanto tempo que levou essa produção? 3 horas e 43 minutos é o documentário. Colhemos depoimentos importantes, de pessoas importantes, e conhecemos pessoas importantes que estão, na atualidade, curtindo o conforto da velhice, que nem sequer puderam nos conceder uma entrevista. Nós falamos com ferroviários, filhos de ferroviários e pessoas que viajaram no trem. Conversamos com anciões que eram meninos naquela época, que vendiam salgados nas estações. Quantas memórias, hein, resgatadas? Quantas memórias resgatadas. Então, nós gravamos muito com essas pessoas. Então, foram... Eu não faço ideia de quantas horas de gravações foram, tanto nos sets quanto nas entrevistas com essas pessoas. E tivemos que cortar na carne para editar esse material e tirar trechos assim pontuais para colocarmos no documentário. Então, assim, foram quase 2 anos de trabalho, foi 1 ano e meio de trabalho direto. Gravação. E na reta final nós aí tivemos mais uns 6 meses nessa parte de edição, porque eu acabei enfrentando conflitos no final do trabalho, dados que acabaram surgindo conflitos, eu tive que tirar esses conflitos, buscar estudiosos, pessoas que lidaram naqueles locais para poder eu fazer correção. Teve locais que eu precisei voltar 1 ano depois para poder regravar naquele local, porque houve conflito de informação onde eu havia passado antes. Pronto. Então, assim, acabou durando aí quase 2 anos para poder de uma ponta a outra ficar pronta. Nossa, quase 2 anos, gente, de produção. Realmente é uma gestação, né? Uma gestação, então, sem agora, dúvida. Átila, eu gostaria que você convidasse os nossos internautas, o nosso público, como é que eles fazem para acessar esse trabalho, esse documentário preparado aí, como vocês viram, levou tanto tempo, né, resgatando aí memórias de um povo tão pertinho aqui da gente, né, do município de Teixeira de Freitas. Então, deixa aí o seu convite para que as pessoas acessem esse documentário. Ok, minha querida Lidy Ribeiro, eu quero convidar a todos que estão nos assistindo a assistir, preparar sua pipoca, a sua bebida e assistir o documentário De Uma Ponta a Outra, que conta a memória da ferrovia Bahia-Minas. A ferrovia que iniciou em 1881 e encerrou suas atividades em 1966, que percorria um trecho de 578 quilômetros entre Ponta de Areia, em Caravelas, a cidade de Araçuaí, no Médio Vale Jequitinhonha, no Nordeste de Minas. O nosso documentário está no YouTube. Basta digitar o título De Uma Ponta a Outra, você vai encontrar o nosso documentário, ou entrar direto no meu canal no YouTube e por meio do meu canal Átila Borborema, que você vai acessar não só esse, como outros documentários que nós temos lá no nosso canal no YouTube, e você vai curtir e com certeza vai se agradar demais. Com certeza você vai se ver nesse documentário, vai lembrar do seu tio, do seu pai, do seu avô, de um parente, de um vizinho, que pelo menos contou alguma história da Ferrovia Bahia-Minas para ti. E se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like em sinal de gostei, dando joinha, compartilhe e acione o sininho, que é importante. Muito bom, Átila. Parabéns pelo trabalho, pelo excelente trabalho, né, aliás. E agradecer mais uma vez, né, a sua participação aqui, nos presentear com essa informação tão importante. Então acessem lá, de ponta a ponta no YouTube e saiba mais, assistam o documentário preparado pelo nosso jornalista Átila Borborema, presente aqui, e dizer que a TV está sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.